Tente não rir. Nível. Pé da manga. Olha o caminhado, elemento, é o passo bem lento. Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura. Botar na testa, ó. Capeta! Vem cá. Na casa da Dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. A Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta quando ele...